compartilhar com você Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. O texto diz: No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Esses líderes religiosos são homens influentes, homens importantes, homens ricos da sociedade, que muitos deles faziam parte do Sinédrio, participavam ali com os fariseus, com os escribas, e às vezes quando precisava tomar alguma decisão, eles estavam ali. Eles gostavam de estar ali, mas na realidade a sinagoga era lugar de orações, de leitura da palavra, de culto. E esses homens, eles estavam ali também a desfrutar desse momento. Mas eu quero dizer para você que o lugar de adoração é importante, mas o lugar mais importante que existe é dentro de você, onde Deus pode fazer realmente, quando você abre o seu coração, uma morada. Os fariseus, eles se apoderaram, podemos dizer assim, se apoderaram de uma forma que eles começaram a dominar as pessoas. Porque eram homens religiosos, homens que eles mesmos se tornaram líderes, porque eles formaram esse grupo de fariseus. Porque os escribas eles já existiam antes, mas podemos ver que as pessoas tinham medo desses homens. Então, um exemplo, a mesma coisa assim, alguém diz assim: olha, a Bíblia diz para não falar mal dos seus ungidos, né? Mas a Bíblia está orientando a pessoa, conduzindo a pessoa a não falar mal. Mas às vezes, esses líderes religiosos, eles, claro que nós temos que respeitar, mas eles dizem assim, aconteceu um fato que um irmão, ele falou mal do pastor, ele ficou contra o pastor, e de repente ele vinha na estrada e o carro dele capotou, ele se machucou um pouco, a esposa, os filhos, e aquele pastor, ele... Aí, ó, foi a mão de Deus que pesou nele aí, porque falou mal de mim. Na realidade, ele teria que dizer que Deus tem misericórdia da sua vida. Então esses líderes religiosos, eles ficavam assim, as pessoas tinham medo de falar deles. Mas veja esse detalhezinho aí. Por volta de 587 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e a sua população dispersa. Depois do regresso do exílio na Babilônia, que o judaísmo começou a desenvolver, com o culto a centrar-se na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia devido à inexistência de um templo. A sinagoga passou a funcionar como ponto de encontro dos judeus para as orações e para a leitura das Escrituras. Daí nós podemos ver que eles estavam lá em Babilônia, sendo cativos, porque desobedeceram a Deus. Os babilônios não proibiam a pessoa expressar sua fé, poderia se reunir, e eles começaram a se reunir na sinagoga, porque não poderiam se reunir no templo pagão. Daí os fariseus começaram a dominar todas as coisas também. Quando eles voltaram para Jerusalém, não tinha mais o templo como era antigamente, tinha, mas estava sendo reformado. Na época de Jesus o templo funcionava, mas não era como antes. E esses homens, eles estavam ali. Eles estavam dominando. Eles estavam ali oprimindo o povo através da ganância que eles tinham. O povo estava ali, carente da palavra. Mas quando Jesus chegou pregando uma palavra diferente, eles ficaram revoltados com Jesus. E para dirigir a sinagoga, não era qualquer pessoa não. O chefe da sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei, e que dirigia o funcionamento nas orações e serviços sinagogais exigido pelo judaísmo. Esses homens, eles conheciam a palavra, sabiam da palavra, mas não viviam a palavra. Eram legalistas. Eram pessoas que não tinham misericórdia pelas outras, porque eles achavam que eles estavam certos e todos estavam errados.
E Jesus Cristo, ele olha para o ser humano para ajudar. E Jesus diz, presta bem atenção em João 12:43, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus Cristo, ele dá uma orientação em Mateus capítulo 6:2. Olha o que é que Jesus fala. Quando, pois, der esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus Cristo, ele tem todo o poder e autoridade para falar a palavra hipócrita. Porque hipocrisia é a pessoa expressar uma fé, expressar uma crença somente falsa. Ele fala, mas não vive. Ele manifesta aquela fé, mas ele não pratica como a Bíblia manda. E as pessoas, às vezes, os fariseus, muitos para serem vistos, quando dava esmola, tocava trombeta. Olha lá, fulano, que homem bom, está ajudando, está dando esmola. Jesus Cristo, ele está orientando. Posso ouvir a mensagem, mas segundo o conselho de Jesus. Você pode ouvir as pessoas pregarem, as pessoas falarem, mas você tem que seguir o conselho de Jesus. Jesus, ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedei em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Era um homem que ensinava o que era certo para o povo, mas não obedecia. Eram homens que estavam ali gozando de privilégios, de recursos. Presta bem atenção, os romanos estavam escravizando os israelitas no chicote, cobrando impostos. E esses homens estavam escravizando os israelitas espiritualmente, ditando regras deles mesmos, mas que eles não cumpriam. Por isso que Jesus foi duro com eles. Você pode ouvir, aí você primeiro tem que entender. Aí Jesus diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras assim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filactários e alarga as franjas das suas vestes. E ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabim, Rabim. Esses homens, eles tinham função de orientar o povo, mas o sacerdote, os escribas, o sinédrio se juntou com os fariseus. E os fariseus, eles falavam assim: nós somos separados. Que você possa estar meditando. Olha, Nicodemos era do sinédrio, e ele foi um dos seguidores de Jesus, mas ele tinha medo de falar. Ele tinha medo. As pessoas tinham medo de não poder ir à sinagoga. Então imagine aí, uma irmã tinha 61 anos que frequentava a mesma igreja. 61 anos que frequentava. Então quando ela não pôde ir mais, ela começou a sentir falta, não das paredes, mas dos cultos, das mensagens, da comunhão das pessoas. A igreja passou aí na casa dela, fazer a ceia na casa dela, porque ela não podia ir mais. O lugar que você se reúne para adorar a Deus é importante, mas você precisa saber, aqueles que estão dirigindo, aqueles que estão conduzindo, realmente são pessoas que estão vivendo a palavra? São pessoas que estão obedecendo a palavra? Jesus, ele foi duro com os fariseus, com os escribas, porque eram homens que escravizavam o povo. Hoje, muitas pessoas estão sendo escravizadas por outras, porque elas não pedem a Jesus o discernimento do Espírito. Você pode ouvir as pessoas, mas você tem que ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra e dizer assim: vou seguir a palavra. Você pode escutar. Jesus Cristo, ele quer que você seja realmente o discípulo dele, não o discípulo dos homens. Fica para você a dica.